Meus irmãos, meus amigos, estamos aqui mais uma vez, ao vivo, no podcast Cristo Todo Dia. Como eu sempre faço, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, porque se curtir esse vídeo, o YouTube vai entender que é um conteúdo relevante, de fato é mesmo, e vai entregar para mais pessoas. Eu sei que já são 11h30, mas tem muita gente acordada, e eu tenho certeza que se você ficar conosco hoje, você não vai se arrepender, tá? Temos um convidado especial aqui, e nós falaremos muito sobre Bíblia, tá? Em especial, o nosso pai na fé, Abraão. Eu tenho certeza que vai ser pérolas que vai abençoar a tua casa e a tua família. Antes de tudo, estou aqui também com o meu amigo pregador Vitor Maico, lá de Botucatu, veio acompanhando o pastor Júlio Fagundes. Ele será um dos nossos convidados, acredito, no começo do mês que vem, de fevereiro, mas já veio nos dar honra aqui. Seja bem-vindo, Vitor. Pastor Rodrigo, primeiramente a paz do Senhor, boa noite a todos que já estão nos ouvindo. É uma alegria poder estar aqui. Hoje eu vim para acompanhar, o nosso pastor Júlio Fagundes, que vai ser o nosso entrevistado de hoje, mas é uma alegria poder estar aqui mais uma vez com o senhor, o pastor Rodrigo Maurício, e toda a equipe aqui, todo o pessoal aqui. Vai ser bênção. Glória a Deus. Então, estamos aqui com o pastor Júlio Fagundes. Pastor Júlio, uma honra tê-lo aqui. Que Deus continue te usando, te abençoando. Nós já somos amigos já quase uma década, né? Quase. Deus é bom demais, então me sinto muito honrado em ser seu amigo e uma honra hoje te receber aqui. Se apresenta para o pessoal aí, eu tenho certeza que vai ser uma bênção hoje. Pastor Rodrigo Maurício, profeta Maicon, é uma honra poder estar aqui participando e é o meu primeiro podcast, nunca fiz isso, nunca gravei. E nesse podcast aqui, Cristo Todo Dia, é um privilégio poder estar aqui. Eu sei que aqui tem passado homens de Deus, né? Homens sérios que têm contribuído não só com o canal, mas para o reino de Deus, com uma palavra, com um testemunho, com uma experiência de vida. E hoje eu estou aqui também na condição de cooperador para esse trabalho. Quero parabenizar o pastor Rodrigo Maurício, que teve a iniciativa. E a gente sabe que não é só iniciativa, existe um investimento por trás disso. E que Deus te recompense. Amém. E te abençoe por isso. Amém. Glória a Deus, pastor Júlio. Mais uma vez uma honra tê-lo aqui. E a gente sempre começa aqui com os nossos convidados perguntando como foi o encontro com Jesus. Eu sei que não existe, berço evangélico. Se for numa loja você não compra, mas se você veio de algum lar cristão, se não, se existe um Júlio antes da conversão, conta pra gente um pouquinho da sua história aí, antes de nós já entrarmos. Existe um Júlio, o antes e o depois, né? Eu conheci Jesus há aproximadamente 23 anos atrás. Eu me converti a Cristo no ano de 2001 para 2002. Mas quando eu era pequeno, ainda pré-adolescente, minha mãe sempre foi crente, né? Minha mãe sempre foi da igreja. Minha mãe foi muito tempo da Deus é Amor, né? Minha mãe sempre foi uma mulher que orou muito por mim. E eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. E no ano de 2001 para 2002 foi o ano que eu fui para a igreja, que eu aceitei a Cristo como meu salvador pessoal. Então já estou galgando aí a vida cristã há mais de 22 anos, né? Quase 23 anos. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Glória a Deus. E tem um antes, né? Tem um Júlio antes da conversão. Eu sempre fui muito... Na época que eu não conhecia Jesus, eu sempre vivi muito na vida louca, né? Eu fui usuário de droga. Eu vivi 8 anos da minha juventude nas drogas, fumando maconha, cheirando cocaína. Nunca fui assim de... eu sempre fui muito briguento, na época antes de Jesus, né? Na época tinha gangues, a gente brigava, e bairros e tal. E era diferente de hoje, né? Era uma outra geração, uma outra época. Então, a minha vida sem Cristo é uma vida muito, muito ruim, muito dolorida. Tanto é que você me conhece há 10 anos. Qual foi a vez que você me viu pregando e contando o testemunho de quem eu era? Porque eu entendo que eu fui chamado não para falar de quem eu era. Eu fui chamado para falar daquele que fez por mim. Eu vim falar de Cristo, né? Não é de quem eu era antes. Eu preciso falar de quem eu sou hoje em Cristo.
Então hoje eu sou um jovem pregador, me considero jovem pregador, apaixonado por Jesus, apaixonado pela obra de Deus. Deus me deu uma família, estou há 16 anos casado com a mesma esposa, graças a Deus. Hoje tem que reforçar bem isso, né? Minha primeira e única esposa, né? Pastora Kelly, uma bênção na minha vida, uma joia que Deus me deu. Meu filho Benjamin, tem 5 aninhos, está esperando o papai chegar em casa. E é isso, Rodrigo. Minha vida sem Cristo foi muito triste e graças a Deus eu tive o privilégio e a oportunidade de conhecer Jesus, né? E ele mudou toda a minha vida, toda a minha trajetória. E hoje eu estou na condição apenas de um cooperador do reino, da obra dele. Eu prego, ele salva, eu prego, ele cura, eu prego, ele batiza. Eu só sou apenas um cooperador. Ô, pastor Júlio, maravilha. Realmente muito raro eu ouvir, não me lembro de ter ouvido o seu testemunho mesmo. Que bom, né? Tem gente que exalta muito quem era e esquece de falar realmente o que Jesus fez, né? E falam com uma certa glória, tipo, eu era tal, não sei o que, mas Jesus transformou. Pastor Júlio, antes da gente já entrar, é que assim, eu sei que você recebe muita mensagem, até bom para já aproveitar, de jovens que estão iniciando, te admiram, porque hoje o pastor Júlio, pela graça de Deus, tem rodado o país, só não foi para fora ainda porque não fez, né? Não tem passaporte. Convite tá tendo para os Estados Unidos, para a Europa, tudo, né? Mas logo vai ter. E assim, eles perguntam, né, quais são, como é o início, os desafios de um jovem pregador, o que eles têm que fazer para ter um ministério abençoado, ser fiel a Deus. E queria que você já aproveitasse esses minutinhos iniciais aqui para já dar um recado para essa galera aí, jovens pregadores que querem. Eu acredito que tanto eu como você também, acredito que até o Vitor, eu recebo muitas mensagens no meu direct, no Instagram, de jovens perguntando como ter um ministério relevante, como ter um ministério, não digo conhecido, mas um ministério relevante. E o primeiro conselho que eu dou para os jovens que estão iniciando na pregação e têm essa vocação em si, é que eles congreguem. É que primeiro eles sirvam na igreja, que eles congregam, que sirvam seus pastores, que sejam obreiros, que sejam leais e fiéis à sua liderança, ao ministério. Então esse é o primeiro conselho que eu dou, que congregue e que sirva na sua igreja. Segundo conselho que eu dou, sejam fiel a Deus em tudo, no testemunho, na conduta, e também digo para que eles se esforcem, né, em consagrar suas vidas a Deus e também dedicar-se, não é só na leitura bíblica, mas uma vida assídua na oração, uma vida de devocional, uma vida, se tiver condições, porque às vezes nem todos têm condições, investir em cursos, em literaturas e assim sucessivamente. E um último conselho que eu dou aos jovens pregadores é que espere o tempo, né? Hoje eu estava falando um pouco lá sobre as fases de Elias e quando 1 Reis capítulo 17, depois que ele profetiza que não vai chover e nem orvalho cairá, a Bíblia diz que Deus o esconde no Querite, né? E ele vai passar por essa fase do Querite, depois vai passar por Sarepta, né? E no capítulo 18 do mesmo livro de 1 Reis, versículo de número 2, diz que o Senhor veio, a palavra do Senhor veio a ele dizendo, agora apresenta-te a Acabe. Então o que a gente entende? Que o mesmo Deus que esconde ele no Querite também pediu para que ele se apresentasse. Glória a Deus. E quando é Deus que pede para se apresentar, você pode ter certeza de uma coisa, que quando você chegar no tempo dele, a porta já vai estar aberta. Quando é Deus que apresenta, não precisa forçar a porta. Quando é Deus que apresenta, não precisa denegrir ninguém para querer estar no lugar, né? José passou 13 anos de processo e depois foi apresentado a Faraó, né? Então, eu sempre falo para eles, espere o tempo, não pule etapas, viva cada etapa, né? As suas experiências, porque isso vai ser útil lá na frente, né? As experiências. Elias só foi o que foi porque entendeu que o Querite era uma fase, que o Sarepta era uma fase, que o Carmelo também era uma fase e que depois ele ainda enfrentaria o Zimbro, né? E assim sucessivamente. A gente precisa entender que na vida ministerial existem as fases. Eu estava conversando com um amigo esses dias,
Hoje de manhã, estava falando para um jovem pregador, lá de Avaré, o Josuel. Eu disse para ele assim, a gente conversando sobre ministério, eu falei para ele, é difícil o ministério. Por quê? Porque requer da parte daquele que foi chamado muita perseverança. Eu me lembro que no começo do meu ministério, eu não tinha condições de comprar uma passagem. Então eu cheguei a vender um livro meu, era um sonho eu ter, a história dos Hebreus de Joséfo. Né? Aquele livrão azul, com o candelabro. E eu me lembro que ele na época era muito caro. E eu consegui adquirir um daquele. E eu tive que vender aquele livro para me comprar uma passagem só para atender uma agenda e contar o que Jesus estava fazendo na minha vida. Lá. Isso ninguém mostra, né? São fases, né? São fases que o Instagram esconde, né? Não mostra. O Instagram não mostra. O Instagram só mostra a fase boa, né? As fotos e as viagens. Glória a Deus. Pastor Vitor, você fica à vontade, tá bom? Quiser perguntar pro Júlio, você manda aí, que o Júlio veio aqui pra... o Júlio, ele é mestre, além de ser um teólogo, tudo é mestre no nosso Abraão, né? Gosto muito. Gosta muito de estudar, né? Gosto, já faz uns anos que eu tô me dedicando. E Abraão é um personagem, o Vitor, que assim, ele não é o pai da fé à toa, o amigo de Deus, é um homem que desperta, né, interesse, tanto que a história dele começa ali em Gênesis 12, o pastor Júlio hoje, nós faremos uma imersão na vida do Abraão, que você nunca viu na sua vida, tá bom? A gente vai se aprofundar bem aqui, eu tenho certeza que vai ser um curso de teologia sobre a vida de Abraão, que é esse homem tão rico de histórias e a qual Deus chamou. Quem for começar a estudar, eu quero estudar o personagem de Abraão, Júlio. Você recomenda o quê? Assim, começar o ministério dele, capítulo 12 de Gênesis e tal, mas se fosse aconselhar alguém para começar a estudar o livro de Gênesis na pessoa de Abraão, conselhos tal, por onde você começaria para aprender e se aprofundar na história de Abraão? Existe muita ferramenta hoje, né? Sim. Hoje existe muita ferramenta. Uma delas é o Flávio Josefo. O Flávio Josefo, ele conta detalhadamente a história de Abraão, né? Porque todo o livro, a história dos Hebreus, é desde Abraão à queda de Jerusalém. Então é um livro muito sangrento, é um livro de muita guerra, mas é um livro muito rico. Agora, entre os extras bíblicos, vamos dizer assim, os livros que tem de apoio, tem muita ferramenta, muita ferramenta. Eu não só indicaria Flávio Josefo, mas quando você pega, por exemplo, dicionários ou aqueles livros que vai dar uma pequena biografia de cada personagem, com certeza o Abraão vai estar presente. E falar de Abraão é tão apaixonante que cada vez que você fala, você aprende uma coisa. E existe muita revelação do texto. Eu acredito que 1 hora aqui, a gente vai ter que resumir muito para falar dele, entendeu? Assim que você falar, pode começar, eu quero ler um texto primeiro. Já começa lendo o texto, aqui a gente vai... Tá. Se eu tiver alguma dúvida também, a gente vai perguntar, sim. Se alguém do chat perguntar, a gente vai dar uma maravilha. Ok. Também lembrando aqui que às vezes a gente não possa ter a resposta, né, de imediato, né, mas o que está no texto a gente consegue de repente explicar. Eu quero ler Gênesis capítulo 18, que é um texto que eu gosto demais, que está aqui, Abraão, no Gênesis 18, ele está com 99 anos, Gênesis 18. Ele está habitando numa geografia chamada Manre, Carvalhos de Manre. E Abraão estava no maior calor do dia na porta da sua tenda. E de repente ele avista 3 homens. Mas eu quero ler aqui o versículo de número 1 do capítulo 18. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhos de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Olha que interessante, Rodrigo. No capítulo 1 é o Senhor que aparece, certo? Certo. No versículo 2, no capítulo 18, verso 1, é o Senhor que aparece. No versículo 2, a Bíblia diz que, levantando os seus olhos, olhou, e eis que 3 homens em pé junto a ele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se em terra. Olha que interessante, no verso 1 é o Senhor. No verso 2 ele já tem a presença de 3 homens, que está em pé diante dele. A pergunta é, como que o comportamento de Abraão está sendo aceito ali se esse ato de se encurvar é adoração?
Esse ato à luz da Bíblia que ele está tendo de se inclinar é um ato de reverenciar, de adoração. Mas a pergunta é, se são criaturas, criatura na Bíblia nenhuma é digna de adoração a não ser o Eterno que é o Criador. Exatamente. Então por que nenhum dos três repreende ele? Porque o comportamento dele está sendo aceito. Aí alguém diz, é anjo, pastor. Mas anjo na Bíblia também não aceita adoração. Não. João, quando está tendo uma experiência no livro do Apocalipse, com um anjo que falava com ele, foi tão forte que João foi se inclinar diante do anjo. E o anjo repreendeu, dizendo, levanta porque eu sou conservo teu. Por quê? Porque anjo é criatura. E criatura na Bíblia não é digna de louvor. Por isso que Jesus disse a Satanás, quando Satanás pede em Mateus 4, que eu vou te dar o reino, a glória e o esplendor, mas se você curvado diante de mim me adorares. Jesus disse o que para Satanás? Somente a Deus eu devo adorar. Por quê? Porque digno de culto é o Eterno. Digno de louvor é o Eterno. A pergunta é, por que o comportamento de Abraão está sendo aceito? Vamos para o verso 3. É só para a gente pensar, tá? E disse, meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passe de teu servo. O patriarca Abraão, com 99 anos, colocando na condição de servo. E vocês vão perceber no texto aqui que há uma urgência de Abraão no quesito de servir. Por quê, Rodrigo? Porque a honra não está diante do serviço. Primeiro a gente serve, depois Deus honra. Meu Deus. Tem muita gente querendo ser honrado, Rodrigo, mas não serve ninguém. Tem muita gente querendo porta aberta, mas não consegue servir nem na sua igreja. Então, entenda isso. A honra não está diante do serviço. Primeiro a gente faz, serve, e depois Deus honra. Existe uma urgência aqui da parte de Abraão. Olha o que ele diz no versículo de número 4. Que se traga já um pouco de água, para que lave os seus pés, e reencostai-vos debaixo da árvore. E trarei um bocado de pão. Olha só, interessante isso aqui, ó. Para que esforçai os vossos corações, e depois passam adiante, porquanto por isso chegastes ao teu servo. De novo servo. E disseram, assim faz como disse. Eles responderam a Abraão. Percebe que o Abraão traz a água para os pés e traz o pão. E a expressão que ele usa aqui quando ele traz o pão é para que vocês comam e refaçam as vossas forças. Porque o que traz substância não é profecia ou revelação de CPF. O que traz substância é o pão. Meu Deus. O que levanta é o pão. Exatamente. Tem muita gente indo atrás de revelação, mas a vida não muda. Porque o que muda é o pão. É o pão que traz substância. É o pão que traz a força para que você continue caminhando 40 dias e 40 noites, como Elias comeu do pão que Deus trouxe. Então, é o pão. Versículo de número 5. Abraão traz mais coisas. Por que ele traz mais coisa? Porque o nível da minha entrega revela o que está dentro de mim. Vou repetir isso aqui, em alto e bom som. Forte, repete. O nível da minha entrega revela o que está aqui dentro. Interessante isso, porque quando Abel vai oferecer uma oferta a Deus e é aceito, primeiro Deus não atenta para o que ele traz. Porque Deus não está preocupado com o que a gente traz. Deus está preocupado como eu trago. Quem é que traz? Por isso que o texto diz lá em Gênesis 4, acho que verso 6, atentou Deus para Abel e não para a oferta. Porque toda vez que eu trago algo, primeiro Deus atenta para mim, Vitor. Deus olha para mim. Se de fato a minha entrega está sendo uma entrega voluntária ou com barganha. Porque tem gente que entrega e quer fazer troca. Mas o nível da entrega só revela o que está aqui dentro. O nível da nossa entrega revela a gratidão que está aqui dentro. Eu só não vou ler mais, porque eu conheço o texto. Mas a Bíblia diz que ele traz, além da água e do pão, ele manda a Sara, lê depois o texto, ele manda a Sara apressadamente preparar um bolo com 3 medidas de flor de farinha. E o texto diz que também Abraão vai até as vacas e traz uma bezerra, uma vitela tenra e boa. É um bezerro bom. Como ele trouxe, eu não sei, ele trouxe. Se foi a laço, se foi no cangote, eu não sei, mas ele trouxe. Por quê? Porque toda entrega requer esforço.
Toda entrega requer esforço. Quando Salomão, no capítulo de 2 Crônicas, capítulo 1, ele vai e sobe à cidade de Gibeão, que é uma cidade em cima da montanha, e ele leva os líderes de 100, líderes de 1000, ele leva os cabeças de Israel, os anciãos, o texto diz que ele também sobe com 1000 boi. Agora a pergunta é, como que você imagina 1000 bois subindo a montanha porque a cidade ficava lá em cima? É porque toda a ida no altar para entregar requer da nossa parte esforço. Forte, hein? Valeu alguma coisa, né? Sim. Entendeu? Então olha que interessante, ele traz a água para os pés, o pão para fazer as forças, ele traz pede para Sara preparar o bolo, prepara a vitela. Interessante que o servo de Abraão está na mesma visão dele. Ele apressa em buscar a vitela e a Bíblia diz que ele entrega o servo que também apressou em preparar. Eles trabalham conjunto, a mesma visão. Porque aqui há uma urgência de servir. Eles querem fazer algo. Abraão quer fazer algo. Abraão está desconfiado de alguma coisa. Abraão sabe que aquilo que está acontecendo ali não é comum, Rodrigo. O que está acontecendo ali não é normal. Por isso que Abraão, ele nos dá um exemplo e uma aula no capítulo 18, no quesito de hospitalidade. Você já leu na Bíblia a recepção que gera milagre? Sim ou não? Isaías, 1 Crônicas 17 diz que a viúva recebe o profeta e teve milagre. Jairo recebe Jesus e o que estava morto ressuscitou. Zaqueu recebe Jesus e houve um dos maiores milagres. A salvação chegou nessa casa. Por quê? Porque dependendo do jeito que eu trato, eu abro o céu sobre a minha casa. E isso aqui entra no campo da honra. Não tenho tempo para falar sobre isso. Mas a honra aqui é você tratar alguém com distinção. É você ter olhos favoráveis. É você tratar com respeito. É você tratar com dignidade. Então, quando você pratica a honra, o céu se abre. Por isso que 1 Samuel capítulo 2, verso 30, a parte final diz assim, ó, eu honro os que me honram, porém os que me desprezam serão desprezados. Mas isso aqui tudo é só no capítulo 18, ele traz 6 tipos de oferta diferente. Ele traz a água, ele traz o pão, ele traz o bolo, a vitela, o leite e a coalhada. São 6 tipos de ingrediente. E aí o interessante, o texto diz que ele preparou tudo e ele trouxe tudo. Por quê, irmão? Porque Deus está cansado da entrega pela metade. Deus quer a nossa entrega no total. A totalidade. Ser pleno na entrega. Sabe? Entregar o que de fato a gente veio para entregar. Beleza. Capítulo 18. Ele tem quantos anos, Vitor? 99. 99 anos. Só que no capítulo 12 do Gênesis, Abraão, ele tem 75. 75, quando é chamado. Então, dos 75, ou seja, de Gênesis 12 a Gênesis 18, já se passaram 24 anos. 24 anos. E nesses 24 anos, eu gosto de falar desse personagem que é o Abraão, porque existe algumas curiosidades para falar sobre ele. Eu vou contar aqui uma Midrash. Midrash é um conto judaico antigo. E nessa Midrash, ela é muito interessante que ele diz que o conto diz que quando Abraão ainda morava na Mesopotâmia com seu pai Terá, Terá precisou fazer uma viagem. E Terá é um construtor de deuses. E ele diz para Abraão, cuide deles até que eu volte. Quando Terá chega de viagem, ou melhor, enquanto ele estava viajando, o Abraão pegou um porrete. E ele quebrou todos os deuses do pai. E ele deixou um único, que era o maior. Pegou o porrete e deixou do lado do Deus grande, né? E quando Terá chegou, que ele viu tudo destruído, ele perguntou, filho, o que aconteceu, Abraão? Aí Abraão responde, pai, foi aquele Deus lá que desceu a madeira nos outros aí. Aí ele falou, não pode ser. Ele tem mão e não apalpa? Ele tem pé e não anda? Tem boca e não fala? Tem ouvido e não ouve? Tem nariz e não cheira? Tem pé e não anda? O pai Abraão disse, se ele tem, pai... Se então, pai, tem pé e não anda, tem boca e não fala, tem nariz e não cheira, tem ouvido e não ouve, tem olhos e não vê, tem mão e não apalpa, por que o senhor adora? Não é Deus. Então aqui dá um choque, né, em Terá e na sua religião. Falar de Abraão é tão curioso porque quando Deus fala de Jó, Deus fala do caráter. Ó, íntegro, reto, temente e desvia do mal. Então ele está falando do caráter. Para Davi, Deus disse que Davi era segundo Coração. E para Abraão é o único na Bíblia que Deus chama de meu amigo.
Esse nível de intimidade de Abraão e o relacionamento de Deus com Abraão, isso aqui é único, gente. Abraão, ele é o homem do altar. Abraão construiu 4 altares em lugares distintos. O primeiro altar na vida de Abraão está em Gênesis 12, Rodrigo, 6, 7. Versos 6 e 7. É o altar denominado Siquém. A palavra Siquém quer dizer ombro. Estrutura óssea forte do corpo. O segundo altar de Abraão está em Gênesis capítulo de número 12, verso 8 e 10. É o altar denominado Betel, casa de Deus. O terceiro altar na vida de Abraão está em Gênesis 13, quando Ló se separa. Você percebe que mesmo Ló indo embora, ele ainda faz a Deus um altar? E a Bíblia diz que Deus mostra para ele o que ele nunca viu e fala o que ele nunca falou. Eu acho isso aqui extraordinário. Pastor, o que Deus mostra? A terra. E o que Deus fala? É sua. Tá no texto isso, entendeu? Aí o último altar na vida de Abraão, que é o altar da entrega total, é o altar de Gênesis 22, o altar do Moriá. Quando Deus pede para ele o seu único filho, a saber, Isaque, para colocá-lo um teste ou a prova. Falar de Abraão é tão curioso porque Abraão é o pai na fé das 3 maiores religiões do mundo. Dos muçulmanos através de Ismael, gerado com Agar, a escrava. Os israelitas através de Isaque, filho da velhice. E nós os cristãos por Cristo, nós somos filhos na fé de Abraão. Agora olha só que interessante. Quando a gente lê Hebreus capítulo 11, quando vocês quiserem interromper, fazer para vocês falam. Só tô aqui anotando. Quando vocês lê, por exemplo, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 tem 40 versículos, pastor Rodrigo. 8 versículos o autor dedica a Abraão. É muita coisa para um autor num capítulo. Ou seja, se tem 40 versículos, ele dedicou 20% a um personagem. Pode perceber que o autor lá, ele vai falar assim, ó, me falta o tempo para falar de Débora e Baraque, de Gideão, de Sansão, de Jefité. Eu descobri por que faltou o tempo, porque ele ficou só falando de Abraão. Aí a pergunta é, faz jus dele falar só de Abraão? Claro. Se o tema central de Hebreus 11 é fé, ele vai dar ênfase a quem? Ao pai da fé. Ao pai da fé. Então falar de Abraão é falar dessas curiosidades, entendeu? Abraão é o único na Bíblia que teve o privilégio de guardar a alma dos santos. Você não vai ver a Bíblia dizendo assim, ó, seio de Paulo. Não. Seio de Pedro. Mas você vai ver na Bíblia falar seio de Abraão. Lucas capítulo 16, a parábola do rico e do Lázaro. Que é um texto que eu prego muito, principalmente em fúnebre. Então falar de Abraão é falar dessas curiosidades entre tantas outras. Gênesis capítulo 12, ele está habitando numa terra chamada Harã. Essa terra tem o mesmo nome do irmão dele que é falecido, que é o pai de Ló. E se a gente prestar atenção no texto, vocês vão perceber que Gênesis capítulo 12, Abraão está estável. Abraão já casou com a sua irmã Sara, Abraão já tem servos e servas à sua disposição, o pai já tinha morrido e é ele que herda tudo que ele tem. Então aqui Abraão está estabilizado. E a pergunta é, quem é que não quer estar estável? Se você está estável, você dorme em paz, você tem dinheiro para pagar a conta. Todo mundo trabalha a vida toda por uma estabilidade financeira, porque te traz paz. Estabilidade te traz segurança. Aí no capítulo 12, na sua estabilidade, vem Deus e diz, sai do meio da casa do seu pai, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostro. Ou seja, isso é futuro. Deus não dá dizendo para ele assim, ó, sai do lugar que você está estável e eu vou te dar um GPS. Nós não vemos Abraão dizendo assim para Deus, eu trabalho com gado, a terra lá é boa, tem pasto, tem fonte de água, porque a preocupação seria uma, única, e os animais? Mas Deus não dá a terra, Deus só diz, eu te mostro. Por quê? Porque Deus quer da parte dele, que é o receptor da mensagem, apenas 2 coisas. Eu quero que você continue dependendo de mim, e eu quero que você continue confiando que aquele que te chamou provê, que aquele que te chamou livra, que aquele que te chamou te guarda. E nós vamos ver Abraão saindo, sim ou não? Sim. Gênesis 12 acontece um monte de coisa. Ele leva Ló, não é para levar, porque Deus não falou para levar. Levou. Mas ele leva, levou ou não levou? Levou. Nós somos iguais a Abraão. Tem hora que a gente quer incluir quem Deus está dizendo não traga. Tem hora que a gente quer sentar na mesa com quem não é para sentar. Tem hora que a gente quer ter aliança com quem Deus está dizendo não tenha. E eu vou dizer uma coisa aqui, nem que eu não conclua, mas coisa boa é você ter por perto pessoas que foi Deus que trouxe. Gideão não tinha 32 mil? Gideão já estava em desvantagem, a matemática não bate.
Porque o inimigo que ele vai enfrentar é 135 mil. Aí vem Deus e fala assim, ó, tem muito é o povo que está contigo. É Deus dizendo assim, ó, eu vou fazer a seleção. Na primeira leva já foi 22 mil. Na segunda mais 9.700. Então dos 32 só fica 300. Mas são 300 leais. São 300 fiéis. São 300 guerreiros. São 300 valentes. Então, quem ficou com Gideão foi os que Deus permitiu que ficasse. Então a nossa oração em 2025 é: Senhor, traga os leais. Traga os fiéis. Não traga ninguém por interesse. Não traga bajuladores. Mas traga os leais. Nem que seja um. Pelo menos um. Melhor um do que... Pelo menos um fiel. Companheiro fiel. Sim. Então quem está fazendo aqui, o que Abraão está fazendo aqui, é fazendo o que às vezes a gente faz. Trazendo quem não é para trazer. Né? E quando eu trago quem não é para trazer, eu tenho que ser responsável. Sim. No capítulo 12 ainda ele desce para o Egito por causa da fome. Então a gente subentende que faltou fé no pai da fé. Porque na crise ele era para ele ter ficado. E a Bíblia diz que ele desce. Porque a expressão Egito na Bíblia sempre vai ser essa. Que quem vai para lá desce. Desce e sofre. Porque saiu da rota. Aí o texto de capítulo 3 de Gênesis, ele separa de Ló. Eu acho interessante, você já viu Ló orando na Bíblia? Você já pregou alguma oração de Ló? Não. Você já falou sobre algum altar que Ló levantou? Eu descobri uma coisa boa que Ló fez. Fala pra nós aí. Eu descobri uma coisa que Ló fez boa. Foi quando ele recebeu os 2 anjos. É a única coisa boa que Ló fez. Ele tá tão assim para receber que ele chega a ponto de dizer que daria as filhas para que os homens da cidade a conhecessem. Isso era hospitalidade. Ele aprendeu com o tio. Sim. O tio deu aula para ele sobre hospitalidade. Isso ele aprendeu. Aprendeu. A única coisa. Mas não aprendeu a orar. Não aprendeu a construir altar como o tio. E sabe qual é a diferença de Ló e Abraão? É que Ló tinha muita tenda. Por isso que no dia da separação, ele arma suas tendas até o pé de Sodoma, uma região rica, bem irrigada em petróleo. Sustentava 5 reis. Porque quem só tem tenda, só se preocupa com o hoje. Terrível. Quem tem altar. Quem só tem tenda, só se preocupa com o agora. A diferença do Ló e Abraão é que Abraão, além das tendas, tem altar. E quem tem altar, a geografia é o que menos importa. Porque a Bíblia diz que a terra que ficou para ele era deserta. Só que Deus falou para ele: o que você está enxergando é terra, é tudo sua. Aonde botar a planta dos seus pés eu vou dar para você e para sua descendência. Então quando Ló vai embora, Deus mostra o que nunca mostrou, que é a terra. E Deus fala o que nunca falou, é sua. Está escrito no texto: aonde botar a planta dos seus pés eu vou dar a você e os seus descendentes. E a Bíblia diz que ali ele ergue a Deus um altar. É o altar de Hebron, altar do pacto. Deus renova a aliança para ele. Gênesis capítulo 14. Nós temos outra lição. É resumo, tá? É resumo porque não dá para falar. Mas é resumo. Estamos pegando aqui. Quem tem altar, o número de combatente é o que menos importa. Meu Deus. Capítulo 14. 14. Por quê? Como que ele vence uma guerra com 318? Já pregou sobre isso? Não. Diz a Bíblia que há uma guerra entre 5 reis contra 4. Os 4 vencem os 5 de Sodoma, leva Ló cativo. Abraão fica sabendo? E é a primeira vez também que você vai ver a expressão hebreu na Bíblia. Quando vem um rapaz e diz a Abraão, o hebreu, a respeito do acontecimento da guerra. Abraão reúne 318 soldados, que foi ele que treinou, Rodrigo. Existe outra curiosidade sobre Abraão. Abraão, ele era especialista na botânica. Abraão entendia tudo sobre planta. Sabia disso ou não? Abraão era especialista na aritmética. Abraão era top na matemática. E Abraão também era especialista sobre os astros. Por que você acha que o faraó, quando ele saiu do Egito, deu presente para ele? Só porque a praga cessou quando ele foi tentar possuir Sara? Joséfo diz isso. O faraó deu presente porque Abraão deu uma aula para todos os sábios do Egito. Sobre botânica, sobre os astros e sobre a matemática. Agora a pergunta é, como que ele vence com
com 318. A matemática não bate. Enfrentando 4 reis. É que quem tem altar, o número de combatente é o que menos importa. Para quem tem altar, quem luta suas guerras, tem nome. E na Bíblia é chamado Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. É ele que luta as guerras. Sim. E é ele que nunca perdeu uma batalha. Quando a gente vai para o capítulo 15, é só um resumo. Ele está triste na tenda. Porque ele está olhando para Sara que não gera e dizendo dentro de si que o herdeiro que ele tem é o Damasceno Eliezer. Aí Deus fala assim para ele, não, mas vai ser um filho gerado pelas suas próprias entranhas. O texto diz que daí Deus leva ele para fora e diz aquele texto para ele, conta as estrelas se é que pode. Se não pode, por que Deus pede para contar? Olha a expressão, levanta seus olhos, olha para o céu, o que ele vê? Estrela. Aí Deus fala para ele, conta se é que pode. Por quê? Porque Deus sabe que não pode. E por que Deus pede? Aí quando Abraão chega à conclusão que não dá para contar, porque na verdade ali é Deus mostrando para ele que ele estava vivendo uma situação também impossível, aí o texto diz que Deus leva ele para fora, ele olha para o céu, existe uma expressão no capítulo 15, verso 6, interessante, que diz assim, ó, e creu ele no Senhor. E isso foi lhe imputado por justiça. Por que a Bíblia usa a expressão creu? Porque crer é uma condição que a Bíblia dá. Para nós ser salvo, nós temos que crer na obra que Cristo realizou na cruz. Para nós ser salvo, para sermos batizados nas águas, Marcos 16 diz que a condição é crer. Quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16, 16. E agora, Jesus foi muito categórico em dizer que todas as coisas são possíveis ao que crê. Paulo vai mais além em Romanos dizendo que com a boca eu confesso e no coração eu creio e assim será feito. Fala, Vitor. Glória a Deus. Não, eu tô comendo um maná aqui. Você que tá em casa aí, o pastor Rodrigo tá aqui do meu lado, só anotando. Você anota aí também aqui. Que aula, gente. Já vou aproveitar aqui. Gente, se inscreva no canal, curta aí, comenta aí que a aula aqui tá sensacional. Isso que o pastor tá frisando, pastor Júlio, que é um resumo, mas assim, são coisas que confesso que até eu nunca tinha ouvido. E é bem profundo mesmo, né, pastor Júlio? Detalhes, né? São detalhes assim que às vezes passam desapercebido e realmente faz todo sentido. Glória a Deus, estamos no capítulo 15. É a Bíblia, né? A Bíblia. É a Bíblia. Exatamente. Não tem outra coisa aqui, é o texto que está dizendo. Exatamente. E outra, a gente está fazendo um resumo de cada capítulo. Eu li isso aqui várias vezes. Eu li todos esses capítulos várias vezes. Então o texto está fresco na minha memória. E o que acontece? Quando você vai falar dele, isso aflora dentro de você, o que você leu. Né? Por isso é a importância da leitura. No capítulo 15, ele creu. No capítulo 16, Agar é dada a Abraão. Para Sara como se tivesse assim uma barriga de aluguel. Sim. É mais ou menos Sara dizendo, Deus prometeu, eu só vou dar uma mãozinha. E toda vez que a gente coloca a nossa mão, a gente atrapalha. E o problema está aí até hoje. Por quê? Porque gerou Ismael. Ismael é o pai dos árabes. A gente queria ajudar Deus, né? Não tem. Não tem como. Deus prometeu, é só você esperar. Não coloca a tua mão onde Deus está colocando a dele. Não é? Espera. Agora, olha que interessante. O capítulo 17, Deus aparece para ele dizendo que é o Senhor, né? Todo-Poderoso. É o El Shaddai que se apresenta para ele aqui. E aí Deus dá uma mensagem para ele no final dizendo, no versículo 1:17, anda na minha presença e ser perfeito. Se vocês vão ler depois do 17, Deus muda o nome de Abraão e o nome de Sara. Sim. No capítulo 18 é o texto que a gente leu. Abraão está com 99 anos. Abraão está desconfiado, Rodrigo, de alguma coisa, porque ele não só está nos dando uma aula de hospitalidade, mas a Bíblia diz que tudo que ele prepara, ele traz. Ou seja, a água para lavar os pés, o pão para comer, o bolo, o vitela, ou a vitela, né? O caldo, o leite e a coalhada. 6 ingredientes. Ok. Ele trouxe tudo, só que o que me chama a atenção é que a entrega ela não pode estar relacionada a uma troca. Nós não vemos Salomão, quando entrega 1000 boi, pedindo algo para Deus. Ele vai dormir.
E Deus aparece para ele na madrugada e diz: pede o que quiser que eu te dou. E Salomão surpreende até no pedido, porque ele não pede morte dos inimigos, ele não pede honra para si, ele não pede riqueza, porque o pai deixou o reino estabilizado. O reino de Salomão é de paz. Sim. Tem tudo a ver com o nome dele, que é paz, sim. Pacífico. 40 anos de paz. Não é? Mas por que no capítulo de número 1 de 2 Crônicas, o versículo 12 vai estar escrito assim, ó: sabedoria e conhecimento te darei, vírgula, mas darei também mais alguma coisa. Era Deus dizendo para ele assim, ó: mas te darei riqueza, ele não pediu, mas deu. Deus quis dar. Honra, ele não pediu. Então, além da sabedoria e conhecimento, falou assim, ó: sabedoria e conhecimento eu te darei, mas darei também além da riqueza, a honra e etc. A qual outro rei não teve antes de ti nem depois de ti. Por quê? Porque toda entrega não pode estar associada em troca. A minha entrega é para demonstrar o que eu tô aqui dentro, a minha gratidão, o meu sentimento por ele, o meu amor por ele. Porque, na verdade, nada do que a gente entrega paga o que Cristo já entregou. Ou melhor, o que Deus entregou, que é Cristo por nós, que é ele que deu a maior entrega. É ele que fez a maior entrega. Quando a gente percebe aqui que o Abraão traz tudo, Abraão está do lado, eles estão comendo e Abraão está do lado. E a pergunta é, quem é o terceiro aqui? O terceiro aqui é Deus, gente. O terceiro aqui é o que nós chamamos na teologia de teofania. Não tem como negar isso aqui, não tem como negar, tá no texto, não tem como negar. Porque essa mesma aparição aqui também se deu em Juízes 6, quando o anjo do Senhor fala com Gideão. Gideão estava no lagar, o lugar é impróprio, mas ele estava produzindo. Por isso que o Senhor disse, varão valoroso. Porque sabe, o camarada está produzindo num ambiente que não é apropriado. Mas na verdade quem quer fazer faz, né? Não dá desculpa. Abraão então viu Cristo há 2000 anos antes dele. Também. Tem um texto na Bíblia que diz, Abraão dizendo, eu vi o dia do Senhor e me alegrei. Olha aí. E aonde foi esse dia? Aonde foi esse dia? Quando Abraão usa essa expressão, eu vi o dia do Senhor e me alegrei, ele estava fazendo uma alusão ao Gólgota. Quando ele viu Isaac subindo com a lenha no Moriá. Na teologia, Isaac é o pequeno Cristo, né? Sim. É o que carrega o Quando Isaac está com a lenha, Abraão olhou para o filho e ele teve um vislumbre. Por isso que ele diz, eu vi o dia do Senhor. Forte. E eu me alegrei. Ele estava dizendo assim, ó, eu vi ele lá na cruz. Porque o texto é muito claro. Eu vi o dia do Senhor e me alegrei. Então, olha, mas isso aqui é um outro assunto. O que eu quero falar aqui é sobre essa entrega. Que ele entrega e não fala nada. Então ele entende que aqui ele não está recebendo qualquer visita, gente. Isso aqui é muito forte porque Abraão está recebendo a visita do Eterno. A teofania ou também uma cristofania, que também é o correto, não é errado. O mesmo aqui aconteceu em Juízes 6, Juízes 13, Manoá, 1 Reis capítulo 19, quando Elias está no zimbro, primeiro veio o anjo, depois o anjo do Senhor. Ali era Deus. Josué também, o capitão do exército. Josué também. É um dos nossos? Perguntou se era... Tira a sandália dos seus pés. Ali é a mesma voz que falou com Moisés lá em Êxodo 3. Sobre a sarça. Agora, Abraão entrega e não fala nada. Ok, quantos minutos nós temos? Não, ainda tem, fica tranquilo. Então, tá tranquilo? 15 minutos no mínimo. É pouco. Mas olha só que interessante. Falar da Bíblia é apaixonante, como diz o pastor Eliseu Rodrigues. Abra a Bíblia. Tá no mínimo que 40 minutos só Bíblia. Só Bíblia. Só Bíblia, se não foi para nenhum outro recurso, só Bíblia. Então olha que interessante. O capítulo 18, quando ele entrega tudo, gente, isso aqui eu acho assim, ó. Eu tenho pregado isso aqui mexe comigo. Porque quando Deus abre a boca aqui, quando eles estão comendo, que Abraão está observando, o texto diz que quem abre a boca aqui é o próprio Eterno. Porque os outros dois que têm a mensagem de juízo para Sodoma, eles ficam em silêncio. Então, quando Deus abre a boca aqui, Deus pergunta por quem? Está no texto, cadê Sara? Mas a pergunta é, quem trouxe a oferta? Foi Abraão. Sim. Vocês concordam ou não? Sim. Ele está perguntando de Sara. E por que Deus pergunta por Sara?
Rapaz, eu li isso aqui, Deus... Isso aqui não tá no... Como diz um pregador, não tá no Google não, tá? Duvida alguém aqui no... Não, pera aí. Alguém aqui que tá nos assistindo, acho que mais de 10, 12 pessoas ao vivo, simultâneo aqui. Porque Deus pergunta para Sara se Abraão que entrega a oferta. Posso revelar? Pode. É porque Deus sabe em quem tocar e aonde tocar. Quem é que precisava do milagre? Sara. Quem é que era estéril? Sara. Glória a Deus. Então Abraão aqui nos mostra que a entrega que ele fez não é troca. Mas Deus aceitou tanto a entrega dele, que daí Deus pensa, eu preciso fazer alguma coisa. Eu vim aqui para isso. Onde ela está? Direto. Mas as pessoas que estão nos ouvindo, naquele dia, no capítulo 18 do Gênesis, Deus perguntou por Sara. Mas de repente, pastor Rodrigo, nessa madrugada que já é madrugada, de repente o nome que Deus cite aqui hoje não seja o de Sara. Seja o do Paulo. Seja o do João. Glória a Deus. Seja o da Priscila. Seja o da Maria. Glória a Deus. Seja o da Josefa. Seja o do José. De repente o nome que Deus grite aqui hoje, porque esse podcast vai chegar na vida de muita gente, de repente alguém que está afastado, e é esse nome que Deus está gritando. Por quê? Porque eu entrego. Agora, saber aonde tocar é com ele. Eu tô sentindo Deus aqui. Aleluia. Ô glória! Aleluia. Ô glória! Nosso papel é entregar. Eu entrego. Sim. Quem cura é ele. Aleluia. Eu entrego. E é ele que visita. Eu entrego. E é ele que tem o poder de abrir a madre que está fechada. A pergunta é: o que nós estamos entregando? De repente a gente entrega. E não somos nós que seremos beneficiados. De repente é alguém da nossa família. De repente esse podcast vai chegar na vida de muita mãe crente que o filho está desviado. De repente esse podcast vai chegar na vida de famílias que, de repente, a família toda está desviada. E de repente o nome que Deus grite aqui hoje seja o teu. Glória a Deus. Então, ó, Abraão entrega. E Deus pergunta por quem? Por Sara. Porque Deus sabe em quem tocar e aonde tocar. Então, meu amigo, a nossa função é só entregar. E deixar na mão dele. Porque ele sabe em quem tocar e aonde tocar. E olha que interessante. Quando Deus pergunta por Sara, Abraão responde: ei-la ali na tenda. Deus abre a boca e vai falar sobre o tempo. Para um homem que está na fila 24 anos. A NVI é muito categórica em dizer, Deus abre a boca e diz assim, ó, daqui 1 ano, eu vou voltar aqui. Talvez alguém diga assim, mas e se ele mudar de geografia? Deus acha. Ah, mas e se ele for para o Moriá? Deus o encontra. E se ele voltar para Harã? Deus sabe onde ele está. Deus é muito sério em falar isso aqui. Daqui 1 ano, eu vou voltar a você. E Sara, tua mulher, vai te dar um filho. Algumas versões dizem assim, ó. Na próxima primavera, eu voltarei a você. E a sua mulher terás um filho. O texto diz que quando Deus fala sobre o filho, a Sara riu. A pergunta é, por que ela riu? É dúvida? É incredulidade? Não. Porque o texto diz que ela riu no íntimo. Deus conhecia a vida de Sara. Deus recebeu o que Abraão entregou. Mas Deus sabia quem é que precisava do milagre. Quando Deus falou que ela ia gerar, era Deus dizendo assim, ó, pensa que eu não vi você chorando na tenda quando você deu Agar para se deitar com seu esposo? Pensa que eu não ouvia os seus gemidos na madrugada querendo gerar? Então era Deus dizendo, Abraão entregou, mas eu vou tocar e eu sei aonde eu tenho que tocar. Cadê ela?
Aí quando Deus fala sobre o tempo com ele, para quem esperou 24, é só mais um. A pergunta é, até que ponto a gente está disposto a esperar? Porque quando as coisas é por Deus, elas são duradouras. Sara riu porque ela entende que o momento dela não é favorável. Paulo, quando diz Romanos sobre Sara, ele diz que o ventre de Sara estava morto. Mas o autor de Hebreus, quando vai falar de Sara, diz que ela recebe a virtude de Deus. Pegou ou não? Se Paulo diz que o ventre dela estava morto e Hebreus diz que ela recebe a virtude de Deus arrancou toda a mortandade que estava no ventre de Sara. A própria Sara, no capítulo 18, diz: eu terei prazer ainda sendo velha? E o meu Senhor também velho? Já cessou para mim os costumes das mulheres? Ela não tinha, humanamente falando, condições de gerar, Rodrigo. Então, a entrega, ela toca em ventres estéreis. Não só toca em ventre. A entrega sincera tem poder de cessar praga. Glória a Deus. Quando Davi está na eira de Ornã, que é Araúna, Sim. o Araúna disse assim para Davi: eu vou dar a terra. Eu vou dar o altar. Eu vou dar até os bois. Davi disse: Como vou dar a Deus alguma coisa que não me custe? Tem que custar alguma coisa. Porque o nível da entrega só revela o que está aqui dentro. Meu Deus. Quando Davi disse: eu vou comprar, coloca o preço. Quando ele faz o sacrifício, a praga cessa. A Ana, como que alguém dá algo que não tem? Sim. Como que ela fala de dar o filho para Deus se ela nem grávida tá? É que ela só estava dizendo para Deus: o nível da minha entrega revela o que está aqui dentro. A pergunta é: até que ponto a gente está disposto a entregar? E não associe entrega apenas com coisas. Sim. Porque tem gente que só associa entrega levando dízimo, oferta. Entrega é muito mais do que isso. Entrega é adoração. Paulo disse assim, ó: ofereça vossos corpos como sacrifício vivo, perfeito e agradável a Deus. Romanos 12, que é o seu culto na racional. Até que ponto nós estamos dispostos a entregar? Eu estou cansado. Corri o dia inteiro hoje, preguei e estou aqui mais de meia-noite e ainda tenho 180 quilômetros para rodar em casa. Entrega. Mas eu estou entregando. Entregando. E o meu coração está queimando. Eu estou doido para dar uma rajada de língua estranha aqui. Aqui você pode. Aqui Aleluia. Aqui é um podcast Aleluia. pentecostal. Quando Aleluia. a Sara riu, ela ri não é de incredulidade, para a gente encerrar. Mas ela riu porque ela entende que o momento não é favorável. Por que não é favorável? Ela tem 89 anos. O costume das mulheres já cessou. Ela não ovula mais. Ela não menstrua. Não tem como gerar. Então ela está dizendo: para mim não dá, gente. Por isso que o texto diz assim lá no capítulo de número 15. Deus vai também falar assim para Abraão: há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Aí então, ou seja, se o momento não é favorável e ela engravida, Deus opera o milagre, está muito claro no texto. Quem disse que o nosso momento precisa estar favorável para Deus fazer? O momento de Paulo indo preso para a Itália em Atos 27 e 28, o momento não era favorável. Mas a Bíblia diz que um anjo aparece para eles e diz: vai perder a embarcação, mas ninguém vai morrer. E ninguém morreu. Importa-se que vocês dão numa ilha. E lá ele pregou e Deus fez milagre. Então o momento não é favorável. Paulo e Silas. Mas Deus não precisa do momento estar favorável. Exato. Na prisão. O momento não era Meia-noite. favorável. Entregaram O momento o que não é eles tinham. favorável. Entregaram o que eles tinham. Entendeu? Depois de apanhar em praça pública. Sim. Com as costas cheias de vergonhas. Então Deus não precisa do nosso momento estar favorável para fazer. Parece que para Deus, quanto pior o momento,
Melhor. Melhor é. Glória a Deus. Eu espero que eu pude deixar aqui a minha cooperação, né? Com toda Uma humildade, mas se a gente for para analisar aqui ponto por ponto, detalhe por detalhe, você vê, a gente falou quase 1 hora só sobre esse personagem e a gente ficaria mais tempo aqui falando. 1 hora sem enrolar mesmo. Foi direto só Bíblia, Bíblia. texto Texto. e revelação do texto. Você falou sobre... Eu acho isso aí, eu sou apaixonado nesse Jesus. Porque assim, você falou sobre não tem como se esconder, né? Deus acha. Mesmo independente de onde você esteja, quando você entrega, quando você serve. E essa graça, a Bíblia fala que a graça passa por caminhos inescrutáveis. Caminhos que talvez o GPS, o Waze, o Google Maps não acha, mas Jesus te acha. Acha. Você, né? Ou você pode pôr lugar aqui que talvez o GPS leva a gente para o lugar errado, mas a graça, ela te acha quando você entrega. Achou Saulo, né? Achou Saulo. Achou. Achou Abraão lá no Ur dos Caldeus também. Achou Uma terra idólatra. Achou eunuco, né? Eunuco. Ele acha. GPS nenhum acharia, ou ninguém acharia. Mas Achou Cornélio, né? Achou Cornélio. Que era o centurião. Achou o Júlio Fagundes. Achou Dorcas. Exato. Achou Vitor. Achou Vitor. Lá em Achou o Botucatu. pastor Rodrigo Você Lá em sabe Maurício. qual que é a Bauru. melhor definição de graça? Ah, A melhor definição de graça é tudo de Deus, Cristo, dado a um pecador que nada merecia, eu e você. perfeito. Essa é a melhor definição de graça. Perfeito. Deus abençoe. Eu acredito que nosso tempo já foi. Não sei se há alguns acho que minutos uns ainda. 3 minutinhos aí, né, ô Pedro? Isso. Uns 3 minutinhos. Quero deixar aqui minha gratidão. Estou muito feliz de estar aqui. Eu me esforcei para estar aqui, mas estou muito feliz. É uma honra poder estar aqui. Honra toda nossa. E eu sei que muita gente boa ainda vai passar por aqui. Você é um menino de Deus, você é um moço de Deus, você tem um coração puro. Que Deus te guarde, que Deus te preserve, né? Nós temos já alguns anos de amizade e eu tenho certeza que Deus vai fazer muitas coisas. Nós temos que marcar um só para falar de missões, né? Então, vamos marcar, tem missões, outros personagens também. Eu sei que de Elias você também é fera. Eu gosto. Gideão. Gideão, Então. Ó, quem entrou aqui agora, o Fábio. Vai falar agora que você falou, né? Do Eu Acredito Podcast. Tá ao vivo com a gente aqui, ó. meu sonho. Fábio, Deus te abençoe, viu? O Vitor também entrou, um pregador, Deus abençoe, viu? Gente, que conversa boa, Bíblia pura. Ultimamente só tem sido Bíblia aqui, eu louvo a Deus. O intuito aqui desse projeto é realmente a gente falar de Bíblia, experiência, tudo que envolva o reino e trazer homens de Deus, assim como o pastor Júlio. O pastor Júlio tem uma agenda concorridíssima, pregador de Gideões oficial, e saiu de lá de Botucatu junto com o Vitor. O Vitor ainda vai voltar para lá. Vai, o Júlio até para mais doido que eu Avaré. ainda. E isso aí, é uma entrega, né? Só Deus pode Glória a Deus. pagar Quero a deixar aqui recompensa. meu abraço à minha esposa, pastora Kelly, que está descansando já, né? Falei com ela antes de entrar aqui. Meu filhinho Benjamin. Depois eu vou mostrar para eles o vídeo. Também mandar um abraço ao pastor Daniel Wagner, que está lá em Miami. Só vive Tá lá né? na América, terrível. Mas ele lá, o Jailson na Europa. Jailson brincou comigo hoje e falou assim, ó, enquanto você não tirou o passaporte, eu tô aqui e logo vou estar lá nos Estados Unidos, pisando na neve. E tal, meu Mas um dia nós chega lá. Amém. Então fica aqui minha gratidão, Vitor, pela companhia. Volte devagar, vai com calma, viu? Não acelere o carro. Vai de boa. Rodrigo, minha gratidão, tá bom? Toda minha. Fevereiro te esperamos aqui, o Vitor. O Vitor é um menino que Deus tem levantado e usado. E glória a Deus, né? Glória a Deus. Pena que tá acabando. Encerrando mais um... Podemos encerrar orando? Claro, com certeza. O senhor vai nos dar essa honra? O Vitão vai orar por nós. Então, Amém. ora Pastor por Rodrigo nós. Maurício, muito obrigado também de poder estar aqui com vocês. O pastor Júlio pregou uma mensagem poderosa lá em Botucatu. E eu senti, e a gente veio lá de Botucatu, e é uma honra estar com vocês. Vocês são amigos que Deus me apresentou o ano passado, o ano de 2024. E é uma honra, foi uma honra estar aqui com vocês, ouvindo esse alimento, né? O pastor Júlio trouxe um maná quentinho do céu, como tem um jargão dele lá dos Gideões, né? Hoje você vai comer Bíblia. E tem mais um outro famoso também, né? É, Tem, né? pregador da internet. Qual que é? né? Ó, O pregador da internet. Nem falamos sobre isso aí hoje, né? Senão... Mas tá bom, a gente vai marcar um outro só pra
Mas que Deus abençoe a todos vocês. Oremos então? Vamos orar. Querido Jesus, Abençoa, querido Deus Jesus. e eterno Pai. Senhor, Todos muito que obrigado, vão meu Pai, por ser essa noite alcançados por essa de comunhão, ó Pai, transmissão, onde pudemos esse estar podcast. aqui, Pai, juntos aprendendo Que da o Sua Senhor prospere o palavra, Pai. Rodrigo, abençoe Mais ele uma cada vez dia. aprendendo das Suas Glória a Escrituras, Deus, ó Pai. A todos que estão no Abençoa, Instagram. Pai, o pastor Rodrigo Sejam Maurício, o abençoados. pastor Júlio Fagundes, os que nos acompanharam, Em nome Pai, de ao Jesus. vivo até aqui. Abençoa, Pai, e guarda o pastor Júlio também de volta Abençoa, para casa, Senhor. que vai aí pegar 180 quilômetros, ó Pai, de volta para sua Em nome casa. de Jesus. Nos Pai, guarda leva-nos também, em Pai, paz. me guarda também de volta para casa. E Leva em abençoe segurança todos o Vitor, aqui, Senhor. Jesus. Todos que nos acompanharam, Pai. Eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória Glória a Deus. Gente, Deus abençoe vocês, Deus abençoe a tua casa, uma ótima semana. Hoje é segunda para terça-feira. Estaremos essa semana postando vários vídeos aqui para quem não conseguiu acompanhar ao vivo, vários cortes. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para tua casa. Mais uma vez, se inscreva no canal, curta essa live, comente, compartilhe para que o reino de Deus, uma palavra como essa, seja entregue a mais pessoas, né? Deus sabe como faz, Deus sabe como trabalha. Então nós devemos entregar. Então que hoje você entregue nos ajudando a compartilhar a palavra de Deus. Pastor Júlio, mais uma vez, uma honra e pode ter certeza Tamo que junto, vai conta ser a comigo. primeira de várias outras. Pastor Vitor, Deus te abençoe, viu? Tamo que junto. agradeço. Uma honra. Gente, Pedro, Deus abençoe, obrigado. Deus abençoe, Gente, Pedro. fica com Deus. Paz.